Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Acesse os episódios do Trilhas nas plataformas de áudio, você já sabe, é só digitar ali, Trilhas da História e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé, juntamente com meu colega professor Luciano Teles e uma equipe de estudantes do curso, nós tocamos esse projeto. No episódio de hoje do Trilhas, abrimos novamente um espaço na nossa programação normal para celebrar os 25 anos do Centro de Estudos Superiores de Tefé, o nosso SEST-UEA. Durante essa jornada, nós revisitamos os primeiros tijolos dessa instituição com a professora Assunta de Araújo. Relembramos a nossa primeira eleição democrática com a professora Silene Pontes. E hoje chegamos aos dias atuais. É hora de falar do SEST que vivemos hoje e do SEST que estamos projetando para o amanhã. Para conduzir essa conversa e fechar nossa série histórica, temos a alegria de receber o atual diretor do nosso centro, o professor doutor Iomarley Lopes Holanda. Ele é graduado em História, especialista em Psicopedagogia, mestre e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. O professor Iomarley esteve à frente da direção no biênio de 2023 a 2025 e, com o reconhecimento da nossa comunidade acadêmica, acaba de ser reeleito para conduzir a instituição nesse novo ciclo de 2025 a 2027. Professor Iomarley, seja muito bem-vindo de volta ao podcast Trilhas da História. Boa tarde, professor Daniel. Boa tarde a todos os web ouvintes do Trilhas da História, um programa que tem cada vez mais se consolidado como uma ponte importante entre o SEST, a comunidade acadêmica e também toda a sociedade envolvente. Eu inicio a minha fala te agradecendo pelo convite, como você destacou, esse episódio celebra, o marco dos 25 anos do SEST-UEA no Médio Solimões, o presente e o futuro. Então, eu fico muito, muito grato por, justamente neste momento, estar à frente da direção do SEST e poder estar registrando, nós que somos historiadores, deixando como um registro em áudio, um pouco dessa trajetória e do meu caminhar até essa reeleição em 2025. Maravilha, diretor. Para nós é motivo de grande satisfação e alegria recebê-lo. Eu estava conversando com o nosso diretor esses dias e lembrávamos que ele esteve no podcast Trilhas da História ano passado, exatamente agora, dia 8, dia 10 de maio, fez um ano. Ele esteve falando sobre arte e ciência na Amazônia. Você pode acessar aí esse programa em maio de 2025, o programa do professor que participou como um pesquisador. Hoje ele está aqui dando a sua contribuição do ponto de vista da gestão e da celebração desse grande evento no Médio Solimões. Acho que isso não pode passar, acho que, como ele bem definiu, o curso de História puxa essa iniciativa de compartilhar com os demais cursos o registro histórico. E eu gostaria de lembrar mais uma vez da interação com os nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo, tanto pela Rádio Web Chibé como pelas demais plataformas, mande aí a sua saudação, sua pergunta, sua memória. Eu tenho certeza que esse episódio também vai marcar muitas pessoas que o professor Iomarley conheceu no decorrer da jornada. Então nós estamos aqui abertos ao seu comentário, à sua pergunta, para que esse programa possa correr também aí por todas as cidades do interior, da capital. Compartilhe esse link, a gente quer divulgar esse episódio importante. Então nós vamos agora iniciar o nosso primeiro bloco de perguntas. Nós vamos iniciar falando sobre a recondução e a confiança que o Centro de Estudos Superiores depositou na pessoa e na gestão do professor Iomarley. Professor Iomarley, a sua trajetória na direção tem uma característica muito especial. O senhor conduziu a instituição nos últimos anos, de 23 a 25, e acaba de ser reeleito pela comunidade acadêmica para o biênio 2025-27.
Como o senhor avalia os desafios superados nesse primeiro mandato e o que essa reeleição representa em termos de confiança e de continuidade do trabalho? Bom, eu entendo que ser o primeiro diretor reeleito no SESC-UEA representa a confiança da comunidade acadêmica no nosso trabalho, pois tivemos até uma votação mais expressiva, né, nessa segunda eleição. Mas também representa uma grande responsabilidade, não podia ser diferente, né, diante dos desafios da gestão de uma das maiores unidades da UEA no interior. Esses desafios eles são próprios da natureza complexa do próprio processo de interiorização da universidade pública na Amazônia, né? Porque além da sua pouca idade, nós estamos tratando nesse episódio justamente de uma efeméride, né? São apenas 25 anos. A UEA foi criada justamente como um instrumento importante, uma plataforma importante da mudança, para a mudança desse cenário histórico excludente que restringiu durante muito tempo o alcance das políticas públicas para as populações do interior do estado, né? A missão da própria universidade, do CET em especial, não é uma tarefa fácil, mas ela é extremamente necessária. E claro, essa confiança no nosso trabalho vem acompanhada de grandes expectativas, não poderia ser diferente, né? Então, com trabalho coletivo e diálogo, nós esperamos atendê-las. O professor Ademar, que é o nosso atual coordenador de qualidade, e eu na direção, nós temos um plano de gestão para o biênio 2025 e 2027, né? E ele é flexível, e ele vai sendo construído junto com a comunidade acadêmica, que vai apresentando as demandas, acompanhando e cobrando os resultados, né? Na minha opinião, e a gente tem tentado implementar isso desde a primeira eleição, nenhum trabalho de gestão institucional pode ser feito sozinho ou de maneira isolada. Tudo depende de articulação, planejamento e diálogo com outras instituições e, obviamente, com a nossa gestão superior. Não? Nós não negamos que, ao assumir a direção do SESC-UEA, pelo próximo biênio 2025-2027, em meio a eleições e mudança de governo, que essas dificuldades, essa responsabilidade é maior ainda, né? Mas nós não declinamos a esses desafios, dificuldades. Elas servem, na verdade, de combustível para o nosso trabalho. Assim, a nossa expectativa para este novo mandato é consolidar o nosso Centro de Estudos Superiores de Tefé como um grande polo de ciência, tecnologia e desenvolvimento social no Médio Solimões. Muito, muito bem, professor. Isso, acho que é aquilo que nos acompanha, né? A expectativa desse amanhã, porque não há mais retorno, como a professora Assunta demonstrou no seu episódio, a professora Silene também. Nós estamos numa grande expectativa de que o interior do estado do Amazonas, a partir do seu centro de estudos superiores, realmente supere muitos problemas históricos, né, do ponto de vista educacional. A universidade está aí no meio no coração do nosso estado para isso. Vamos lá, nós vamos falar justamente sobre isso, né, sobre avanços e novas conquistas. A universidade pública no interior do Amazonas, como eu acabei de comentar, precisa estar se reinventando sempre, crescendo sempre. Olhando para a sua gestão, professor Iomarley, quais foram os principais avanços que o senhor pode elencar, né, eleger, as novas conquistas estruturais ou acadêmicas que o senhor destacaria como fundamentais para a consolidação do SESC nesses últimos anos? Então, os desafios superados até aqui, eles são diversos, né, e eles representam avanços importantes, né. Eu vou destacar alguns, primeiramente do ponto de vista da estrutura física, que é a inauguração do maior restaurante universitário da universidade, criação e consolidação dos núcleos de inclusão e núcleo bilíngue, que apoiam e desenvolvem um trabalho importante junto aos estudantes com necessidades especiais, criação e apoio da Salieiane, que é um projeto pioneiro na universidade que acolhe os filhos dos nossos estudantes, evitando assim a evasão daqueles que não têm com quem deixá-los durante as aulas. Inclusive é um projeto que a Pró-Reitoria de Interiorização já pensa e planeja em expandi-lo para toda a universidade. Ele é um projeto piloto no SESC.
criação da sala de conferência com uma conexão mais estável de internet para realização de defesas, reuniões remotas, melhoria também da própria conexão de internet com a aquisição de diversas antenas Starlinks, inauguração, reforma, inauguração e até construção de espaços importantes de pesquisa, ensino e extensão. Eu destaco o Laboratório de Bioprospecção, inclusive com projeto aprovado via FINEP, Laboratório de Educação Ambiental, Laboratório de Ensino de História, Laboratório de Educomunicação, que inclusive é onde alguns episódios do Trilhas foi gravado. Estamos às vésperas, mas isso a gente pode falar mais à frente, da inauguração de 3 novos laboratórios importantes aí que vão servir de espaço de formação e pesquisa dos nossos estudantes, né? Aquisição de novos veículos para apoiar as atividades acadêmicas, claro, com apoio da gestão superior, mas nós conseguimos trazê-los até aqui com uma logística, apoio logístico e financeiro para a participação dos nossos estudantes no Júnior UEA, inclusive com resultados assim que são muito importantes e marcantes, né, sendo campeões em várias modalidades, reforma de diversos espaços da unidade, pintura, troca de móveis, e aquisição de alguns equipamentos, né, e participação ativa da direção do CERT nos espaços decisórios da própria UEA, né, com comissões e conselhos importantes. Do ponto de vista pedagógico, eu destaco a articulação para novos cursos, tanto alguns que já estão em andamento quanto os que virão em breve, inclusive com uma surpresa que eu não vou dar spoiler, porque eu não estou autorizado, mas em breve toda a nossa comunidade, eu tenho certeza que vai se sentir bem feliz com essa conquista. A criação de uma secretaria que desde quando a professora Monique e eu entramos, nós achamos naquele momento que os estudantes dos cursos especiais ficavam muito sem ter um espaço de apoio ou a quem procurar para tirar informação, para pedir documento, para solicitar qualquer coisa, né? Mesmo sendo estudantes da instituição, que eles são. E aí nós criamos de maneira pioneira uma secretaria com apoio técnico para os estudantes dos cursos especiais, que inclusive já também está avançando para ser instituído em toda a universidade, né? E nós contamos com esse apoio técnico e essa sala de apoio aos cursos especiais no SESC ainda hoje, consolidada, inclusive, com uma secretária. Aumento considerável da oferta do número de vagas para os cursos de mestrado, através de quê? Através de articulação e de credenciamento de nossos colegas nos 2 cursos que nós temos hoje no SESC, no PPGIC e no PPGED. Elevação de todas as notas, todas, eu destaco, as notas dos nossos cursos de graduação no Conselho Estadual de Educação. Uma conquista inestimável, que obviamente não é um trabalho só da gestão, claro, é um trabalho coletivo. Alunos, professores, coordenadores de curso e gestão no sentido de elevação desses índices. Cada vez mais, e com destaque, a aprovação dos nossos egressos, tanto em cursos de pós-graduação interno e externo, eu digo mestrado e doutorado, quanto em concursos públicos. O último, eu posso citar como exemplo, o concurso público da Prefeitura de Tefé, boa parte dos aprovados são egressos do SESC. Isso nos deixa, assim, muito, muito feliz, realmente, né? Ofertas, e eu destaco isso e eu gostaria de que ficasse registrado, né? Oferta de diversos cursos de especialização lato sensu para a nossa comunidade tefeense e de cidades vizinhas, de maneira totalmente gratuita. No conselho acadêmico e em todas as instâncias, inclusive o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Roberto Mubarak, sempre destaca isso, que o SESC é uma das grandes unidades da universidade que se mantém ofertando cursos de maneira gratuita, porque nós acreditamos que um dos papéis da universidade no interior do estado é proporcionar formação continuada. E o SESC, neste momento, inclusive, nós temos 3 cursos de pós-graduação
todos muito cheios, inclusive alguns com 2 turmas, né? Ofertados de maneira gratuita. Realização de encontros pedagógicos sempre com a presença de algum membro da gestão superior, né? Esclarecendo dúvidas, trazendo novidades, fazendo encaminhamentos, recebendo e acolhendo as nossas demandas. E isso é muito importante. Criação de uma comissão de reformulação dos PPCs que ainda estão em andamento e que vão colocar todos os nossos projetos pedagógicos de curso de acordo com a legislação vigente, claro, com apoio e assessoria da CAI e da Prograde, né? Realização de muitos, mas se eu for citar aqui a gente não teria nem tempo, nesse tempo todo de muitos eventos internos, trazendo inclusive pesquisadores e escritores de relevância a nível nacional, né? Isso assim me deixa muito feliz. E eventos culturais, inclusive nós tivemos recentemente o Céu do Braga, né? Já trouxemos aqui o professor Alfredo Wagner e tantos outros intelectuais de diversas áreas, o que dá conta do SEST cada vez mais sendo um centro de pesquisa e de discussão importante na região, né? A articulação cada vez maior de parcerias interinstitucionais que possibilitam a realização de grandes eventos formativos e culturais no SEST, tendo o SEST como epicentro. Então, nós realizamos constantemente grandes formações, por exemplo, de professores de educação básica. Então, nosso auditório fica lotado com 500, 600 profissionais ali sendo formados com a nossa contribuição pedagógica e experiência administrativa, né? Então, o significado emocional de dirigir o SEST UEA durante a celebração dos 25 anos de sua criação, para mim é muito impactante. Mas bem mais do que ser diretor, artista ou pesquisador desta casa, o significado é maior ainda por ser um estudante egresso e justamente nos seus 25 anos estar aqui com você nesse terceiro episódio da série, né? Deixando registrado o quanto nesses 25 anos o nosso centro cresceu, quanto ele contribuiu com a sociedade, tem contribuído e ainda vai contribuir, né? E isso dá conta de toda a importância que o SEST teve, tem e ainda terá na formação dos profissionais, não só da educação, em diversas áreas, nessa região do Médio e até do Alto Solimões, porque nos seus primórdios, digamos assim, nós recebemos estudantes do Rio Negro até o Alto Purus, mas isso aí a gente pode falar mais adiante. Olha que maravilha, gente. E esse segundo momento aqui, pessoal, sem nenhuma demagogia, tá? É muito importante saber que por trás de um centro como esse existe um ser humano. O professor Marley aqui, ele já deu até a pista da nossa próxima pergunta. A gente vai explorar um pouco essa história aí do professor Marley ser egresso do SEST. O SEST é este epicentro que o professor Marley declarou muito bem, esse pináculo onde as pessoas de um município e de um conjunto de cidades do interior do Amazonas olham para lá para cima e compreendem que ali é o lugar de formação, de transformação de vidas. Tenho dito sempre e repito que a educação continua sendo um dos únicos meios e os meios mais seguros e honestos, leais do ser humano com sua dignidade para que ele possa mudar de vida. Então, gente, olha, daqui a pouquinho você já está ouvindo aí uma música que está subindo, que é importante a gente retratar, tá? Essa música é a música Ethos. Está sendo interpretada pelo Edilson Santana, mas é de composição do nosso diretor, Marley Holanda. Então, aprecie aí essa canção um pouquinho, a gente já volta com o segundo bloco do nosso episódio de hoje. De azul e branco eu vou, é tempo de esperançar nossa cultura. É como um rio sem fim. A Amazônia das diasporas vem se revelar.
Sou quilombo libertário, chama viva dessa festa do meu boi bumbá. Meu boi bumbá. Celebrai diversidade das aldeias ancestrais, seringueiros no terreiro com folguedo a brincar. Nosso ethos flamejando a identidade do meu povo corajoso. A floresta sorri aninhando as nossas memórias. Gente guerreira. Esse chão é o lugar do encontro de tantas histórias. Como um amor que se foi pra voltar, sempre voltará. Viva a maçonidade, o erguido em liberdade. A cultura floreja o meu ser, somos flecha pra lhe defender. Viva a maçonidade, Viva a maçonidade. em liberdade. A cultura floreja o meu ser, somos flecha pra lhe defender. Maravilha, gente, que música linda, que canção maravilhosa. Olha, Ethos de Edilson Santana, do nosso, de composição do professor, do nosso diretor Ion Marley. Uma canção linda que nós estamos registrando aqui nesse intervalo. Quero recapitular para você, nós estamos agora no terceiro episódio de uma série que celebra os 25 anos do SEST UEA no Médio Solimões. O subtema de hoje é o presente e o futuro, com a presença do professor Dr. Ion Marley Holanda como diretor atual do SEST. Já tivemos o primeiro bloco aqui, onde ele fez algumas lembranças do seu primeiro mandato em relação ao que já tem acontecido no SEST e aquilo que está sendo projetado para amanhã, né? E agora, gente, a gente vai entrar aqui nesse segundo bloco falando um pouco mais, porque a gente notou, e você que está nos ouvindo, que passa aí na frente do SEST, né, que até mesmo é egresso do SEST, ou é estudante, é técnico administrativo no centro, sabe do quanto um gestor tem que ser sério naquilo que ele faz, tem que ser objetivo, racional. Ele deve também ter uma visão econômica, né, de gerir os recursos da melhor forma. E você acabou de ver um pouco desse professor Ion Marley, gestor agora. Mas a gente sabe que por trás disso, por trás do gestor, tem um ser humano, né? Tem um homem aí que tem que vai o ir e o vir de cada dia. E a gente quer falar um pouco mais do simbolismo desses 25 anos a partir de agora, né? Professor Ion Marley, a gente imagina que está na cadeira da direção, exatamente no momento em que a instituição completa um quarto de um século, né? Deve ter um peso singular para o senhor, né? Não apenas como gestor, mas como também professor, pesquisador, artista. Fala um pouco para nós, qual é o significado emocional, histórico de estar à frente do SEST no grande marco dos 25 anos? É um significado, assim, profundamente importante na minha vida, na minha carreira, né, na minha trajetória. Desses 25 anos da universidade, especialmente do SEST, eu passei 23, né? Então, metade da minha vida eu passei na UEA, né? Eu posso dizer assim. Em agosto de 2001, eu cheguei aqui, assim, um garoto, né, cheio de sonhos, expectativas, o primeiro a ser aprovado no vestibular da minha família, né? Um dos primeiros da cidade a sair, da minha pequena cidade, eu sou fontiboense, né? A sair para ir fazer faculdade pública, né? Fora da cidade. Então, a gente traz uma série de expectativas, de sonhos, e coincidiu de isso acontecer e se desenvolver justamente numa instituição que também estava nascendo e que queria se consolidar enquanto um centro de formação importante, né? Então eu posso dizer que a gente está falando da minha trajetória, mas tantas outras pessoas naquele 2001 crescemos junto com a universidade. Nós vimos ela nascer, ela florescer, tivemos presente nas suas primeiras lutas,
né? Eu fiz parte do primeiro movimento estudantil como secretário de cultura, né, daquele grupo, nas manifestações em que nós buscávamos, principalmente no primeiro momento, um terreno para a construção do prédio da universidade, porque o primeiro prédio da universidade, onde eu estudei, na realidade, era alugado, né, da Prelazia de Tefé, que é de Tefé e da região sabe, frente da Escola Frei André da Costa. E eu, todas as manhãs, junto com outros 8 fontiboenses, nós caminhávamos do nosso bairro até a universidade. Isso hoje me traz assim umas lembranças que me tocam no seguinte sentido de que não tinha RU, não tinha bolsa, não tinha nada, né? A universidade estava começando, tudo era novo para a universidade e para nós, claro. Então caminhávamos e aí a gente tinha que voltar para casa, quase meio-dia também a pé, e lá ainda íamos fazer a comida, né? Que os nossos pais mandavam a caixa de peixe de Fonte Boa e a gente ia fazer a comida com os colegas e comentar o que tinha acontecido no dia, né? Por isso que quando eu falei do RU, eu me toco muito nessa questão, porque é uma política de permanência da universidade que é fundamental, porque eu senti na pele, junto com outros amigos, o quanto a falta dessa política, e naquele momento não tinha como ser diferente, porque a universidade estava toda começando, né? O quanto ela fez falta naquele momento, né? E que hoje se consolida como uma política que realmente mantém os nossos estudantes, apoia eles e faz com que eles consigam chegar até o final do curso. Então, claro que foi um tempo também de medo. Eu não sabia o que esperar, né? A nossa educação básica, a gente sabe, apesar dos esforços dos professores, a gente chega com algumas lacunas importantes. Então, a questão do processo de aprendizagem também foi é, muito dificultoso, né? Muito difícil. Alguns autores e textos da nossa área de história eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido, né? Então, essas experiências foi moldando a minha trajetória e a minha personalidade no sentido de ter resiliência, de não desistir nas primeiras dificuldades, de enfrentar o que eu chamo dos banzeiros da vida, né? E continuar remando até chegar no porto, que é o nosso objetivo e sempre foi. Agora, se eu te disser que eu, naquele momento de 2001, 2002, no início de tudo aqui, eu pensava um dia ser diretor, eu vou estar mentindo, eu não pensava, né? O que eu pensava, eu e a maioria dos amigos, nos formarmos dentro do tempo, pelo menos previsto, 4 anos, né? Voltarmos para as nossas cidades e colaborar com a educação. A maioria fez isso, inclusive eu. Porque em 2005, quando eu formei, logo em seguida eu fui atuar na educação básica da minha cidade, como professor de história, de sociologia e de filosofia. Só que depois depois de ter provado da fruta do conhecimento, dessa questão da vivência acadêmica, aí a gente não cega mais, né? A gente quer um pouco mais. E isso foi florescendo dentro de mim a vontade de continuar estudando. Não de um dia voltar para a UEA para atuar como professor, tá? Era de voltar estudando. Quem sabe fazer uma pós-graduação, um mestrado, e aí as oportunidades foram se abrindo, né? Fiz o mestrado, depois na Universidade Federal, e aí pintou finalmente o convite para me retornar como professor substituto no final de 2008, início de 2009, para o SESC, né? E atuar no curso que eu tinha me formado alguns poucos anos antes, né? E aí continuei como professor substituto aí durante algum tempo, até surgiu o primeiro concurso, e desde 2010 aí está atuando como professor de carreira da universidade, né? E aí, consequentemente, as coisas foram acontecendo. Eu exerci a primeira coordenação do curso de História, ainda quando não era remunerado, quando não tinha uma regulação, né? Com o apoio dos pares da época, e ao longo do tempo exerci por mais 3 vezes essa atribuição de coordenador do nosso curso, né? Até em 2005 me senti preparado, junto com a professora Monica, para compor uma chapa e colocar os nossos nomes à disposição da nossa comunidade acadêmica para gerir o SESC, né? Então, quando eu retorno esse olhar lá para 2001, 2002,
não deixa de ser emocionante, porque eu vi a universidade crescer. Eu lutei junto com tantas outras pessoas para ela crescer. Então, isso me tornou um defensor da universidade pública, especialmente do SESC, um defensor ferrenho. Isso não quer dizer que eu negue as questões que precisam melhorar. Eu não nego, e eu sei e trabalho para que, junto com outras pessoas, para que essas lacunas sejam preenchidas. Mas eu também vejo muita coisa positiva. A gente está falando aí de nos primeiros, já que a gente está nessa parte mais emocional, eu vou quebrar um pouquinho só para falar de número. Nos primeiros 10 anos, o SESC Fique à formou vontade. mais de 800 profissionais da educação. Imagina, nos primeiros 10 anos, dentro de um contexto que, como eu falei no início, de políticas deficitárias de formação de professores. Imagine esses mais de 800 profissionais que voltaram para as suas cidades, o impacto que isso gerou em todos os aspectos da vida, não só na educação, mas no aspecto econômico, passaram a ser servidores públicos, no aspecto social e no aspecto de ascensão socioeconômica das famílias. Porque quando um profissional ele consegue iniciar uma carreira, não é ele que avança sozinho, ele avança com as pessoas que estão ao seu redor. Esse impacto é imensurável, a gente não consegue nem vislumbrar. O que a gente consegue vislumbrar do ponto de vista mais objetivo é que nos primeiros 10 anos o SESC formou mais de 800 profissionais. Então, se nós estamos com 25 anos nesse ano, a gente está falando aí de mais de 2.000 profissionais formados já pelo nosso centro ao longo dos seus 25 anos. Impacto para a Tefé, para as cidades próximas à Tefé, mas também para as cidades assim que você fica assim impressionado. Eu, por exemplo, tive colegas, eu nunca esqueço a Marilene e a Letícia, de São Gabriel da Cachoeira. Lembrando que lá não tinha o EA, tá? Os primeiros centros criados no interior foram Tefé e Parintins. Então elas vieram estudar em 2001 e elas só puderam voltar para ver a família já formadas em 2005. Então tem histórias assim, colegas que não conseguiam, a maioria como a maioria do SESC ainda é hoje, mas no início era mais, formada por pessoas das camadas mais pobres da sociedade. Então tem histórias de colegas que, por exemplo, copiavam o texto todo porque não conseguiam comprar a apostila. Ou colegas, como foi o meu caso, que compartilhava com outros 3 colegas do curso de História para comprar a mesma apostila e cada um lia durante um período, porque a gente não conseguia cada um comprar o seu, né? Não existiam bolsas. Não é que a UEA não ofertava bolsas, é porque a universidade estava começando, não tinha essas políticas, entendeu? Não tinha iniciação científica. A iniciação científica e os primeiros projetos começaram a chegar já em 2005, já quando a primeira turma já estava de saída, né? Então são lembranças, são memórias importantes que dão conta do quanto o CERT ele colaborou e colabora com essa mudança, né? Eu diria até que uma mudança histórica na trajetória de milhares de pessoas ao longo desse tempo, né? Lembrando que nós estamos falando de uma das últimas regiões do Brasil a ser impactadas por políticas de interiorização da educação. E no ensino superior, isso é mais visível, né? Tanto que a UEA, com Proformar e outros projetos que tiveram uma grande amplitude, foram os primeiros, depois da vinda, por exemplo, do projeto Rondon e outras iniciativas muito pontuais, a UEA vai ser, com Proformar, e vai ser a grande formadora, digamos assim, de professores, inclusive, que atuavam durante muito tempo sem a formação adequada, né? Claro que era uma exigência legal, mas também foi força de vontade política daquele momento, né? Organização que propiciou com que a gente tivesse, por exemplo, hoje em dia, mais de 80 mil, cerca de 85 mil
profissionais formados em diversas áreas pela UEA nos seus 25 anos, tá? Dados aproximados, cerca de 80 e quase 100 mil, e eu não vou falar 100 mil amazonenses, tá? Que a UEA forma pessoas do Brasil todo, que vêm, estudam aqui, ou retornam, ou ficam por aqui. Então Sim. não tem como negar o impacto disso, né? Gente, olha, e essa parte do nosso episódio, ela começa com essa carga emocional de memórias. Eu acho que os nossos estudantes, né, professor Elmarley, do curso de História, devem ouvir, prestar atenção nesse relato, porque esses primeiros 5 anos, eu acho que tem uma relação com o que a professora Assunta nos falou lá atrás, foi probatório para todo mundo, né? Corria risco de fechar, de a universidade não avançar. E as primeiras turmas, efetivamente, são os desbravadores. Depois os programas começaram a chegar, os concursos, as bolsas, etc. e tal. Mas olha só que importante o professor dar esses dados. Esses dados aqui estão registrados. Já atinei aqui, professor Elmarley, o faro do pesquisador. Isso aí da pesquisa de campo, da investigação profunda em relação à história de vida dessas pessoas, ao impacto social, econômico na população de vida do interior. O senhor sabe disso, do quanto a gente está nessa interpretação da história, né, de perceber que os filhos do interior não podem ser tratados como enteados da Amazônia, jamais, né? Nós precisamos dar essa dignidade e orgulho de sermos quem somos, porque somos daqui, professor. Então, assim, esse depoimento foi muito emocionante. Você quer completar mais alguma coisa? Sim, já o senhor me fez recordar outra questão aqui que eu acho muito importante nesse contexto. Nós da história, na realidade os pesquisadores especialmente da Amazônia, mas principalmente nós da história, nós atuamos no sentido de ensinar, pesquisar e discutir, digamos assim, sobre grandes ciclos socioeconômicos pelos quais a Amazônia passou, né? Aí a exploração das drogas do sertão, o ciclo da exploração gomífera, que inclusive o senhor é um especialista, a implementação da Zona Franca de Manaus como um projeto do período militar, né? Grandes ciclos assim. Creio eu que daqui a um tempo, nós só temos 25 anos, mas daqui a pouco tempo, a criação e consolidação da UEA deve entrar na nossa pauta de pesquisa, porque ela não tem como ficar fora de uma reflexão mais complexa sobre os impactos não só na população do interior, estou falando do interior porque o nosso set está aqui, mas também da capital, no sentido social, econômico, cultural e de uma maneira geral, da mesma forma que a Zona Franca, da mesma forma que o ciclo da borracha. É porque nós ainda estamos numa história do tempo presente, aí nós não conseguimos ainda aquele olhar mais distanciado, mas eu não tenho dúvida que a UEA nos seus 50 anos, nos seus 60 anos, já terá, né, resultados para que os pesquisadores possam se debruçar, né, e estudá-la como um grande momento, um grande movimento de impacto na história do Amazonas. Eu não tenho dúvida disso. Aí os pesquisadores vão dizer se isso foi pensado, se isso foi por acaso. Isso aí a gente vai dizer ao longo do tempo, né? A minha reflexão que eu trago aqui é de se pensar de que por que não? A Zona Franca é impactante, inclusive até hoje é muito impactante e importante para a nossa história. O ciclo da borracha nem se fala, né? Mas a UEA daqui a pouco tem que ser colocada aí por conta de tudo isso que a gente já pontuou aqui, né? O seu reflexo e as suas ressonâncias são visíveis, são plausíveis e são consolidadas na mudança de regiões, de cidades e de transformação de vidas, né? Isso mesmo. E ainda não mensuráveis, porque estamos diante da história, a história está passando diante dos nossos olhos. Professor Elmarley, uma coisa é certa, né? Estamos fazendo história. E isso não é nem com uma pretensa arrogância que falamos isso, mas é com muito orgulho de saber que estamos numa universidade desse tamanho,
desse porte e dessa perspectiva que o senhor nos apresenta. E olha, gente, a gente já vai finalizar justamente falando de futuro, porque a gente acaba se adiantando na pauta aqui alguma outra coisa, mas o que vai ficar, professor, acho que nesse momento, de maneira muito direta e sensível para quem nos ouve, né? Nós estamos encerrando essa série especial de entrevistas, olhando para frente, né, vendo essas perspectivas, os próximos passos da OEA, desse novo mandato que inicia na sua pessoa, na sua gestão. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos alunos, professores e técnicos e para toda a sociedade do Médio Solimões que confia no nosso trabalho? O novo mandato, ele se inicia como terminou o anterior, né? Com trabalho e ações administrativas e pedagógicas concretas. Eu gostaria de destacar algumas, e inclusive já nesse primeiro semestre de 2026, que é a inauguração de 2 novos laboratórios, que é o Laboratório de Análises Cromatográficas. Eu destaco esse porque, primeiro, ele é fruto de do primeiro projeto, grande projeto, aprovado via FINEP. É um financiamento de mais de R$1 milhão, e essas análises e o equipamento que o laboratório vai dispor vai contribuir decisivamente não só com as nossas pesquisas internas, mas, por exemplo, com análises com análises importantes da Polícia Federal, do hospital, da Polícia Civil, das empresas. Então, o CERJ vai se tornar, a partir da inauguração desse laboratório, um grande centro do Médio Solimões de análises químicas, de análises cromatográficas, não é? É um projeto que foi muito importante, onde o espaço está praticamente terminado para ser inaugurado, né? Vai ser coordenado pelos professores Raimundo Júnior e outros colegas da Química, né? Ele vai atender esses parceiros, hospitais, clínicas, o Laboratório de Ensino de Biologia, que iniciou, inclusive, ontem, uma reforma total do ponto de vista da sua estrutura, da parte elétrica, hidráulica, da parte de modulados. Então, é uma antiga demanda dos docentes e dos discentes, né? E que nós, com o apoio, obviamente, da gestão superior, vamos estar entregando ainda neste semestre, né? Vamos estar também inaugurando o Laboratório de Educação Ambiental, coordenado pela professora Eubia, em parceria assim, com instituições importantíssimas, como o Mamirauá, como o ICMBio, um centro de pesquisa e de difusão do conhecimento de uma área que é fundamental na Amazônia, né? Que é da educação ambiental e da conscientização, inclusive do destino do lixo, da discussão sobre a conscientização nas escolas. Então é algo também que a gente vai estar inaugurando muito em breve. Ainda este ano, a nossa ideia é de inaugurar finalmente a conexão via Infovia 02, a conexão via fibra ótica, né, que é um grandioso projeto do governo federal com a iniciativa privada, que já tem um tempo que vem sendo implementado, onde a fibra é lançada até Tabatinga, e o SESC, desde o ano passado, já está, do ponto de vista técnico, todo preparado só para receber já essa nova conexão, né? Nós vamos continuar usando a Starlink, obviamente, as antenas Starlink, como uma espécie de backup, mas toda a nossa internet vai ser fornecida pela Infovia 02, o que é um avanço. Você não tem ideia, nesses 25 anos, de uma internet zero para uma internet 25 anos depois via fibra ótica, você não tem ideia. Eu tive aula de informática, por exemplo, só para aprender Word, o Excel, PowerPoint, que a gente era discado, o acesso à internet era discado, né? Então imagine disso para estar vendo agora a gente conectado com uma conexão que, pelo que os técnicos já nos informaram, é tão boa como quem está em Manaus, por exemplo, no centro, com uma internet de uma internet de conexão sustentável, digamos assim, né? Então, ainda este ano,
é um dos nossos objetivos. Vamos continuar as reformas dos nossos espaços, inclusive já deixando registrado aqui que o laboratório 1 e 2 de História vão receber aí, ainda esta semana, uma pequena reforma com pintura, com conserto de janelas, conserto de teto, né, para a gente começar a receber o acervo e os novos equipamentos. Nós já temos também planejamento por início da obra do nosso estacionamento, que é uma demanda antiga da nossa comunidade e atualmente mais ainda por conta das fortes chuvas. Nós já temos uma sinalização da gestão superior com o projeto, já temos contato com a empresa, então ainda este ano possivelmente nós vamos estar dando início o nosso tão sonhado estacionamento, que vai tornar a nossa área aí mais acolhedora, mais segura para a nossa comunidade acadêmica e para os visitantes, né? Continuar ofertando cursos de pós-graduação, lato sensu, de maneira, como eu já destaquei, totalmente gratuita, para a formação continuada dos nossos profissionais, realização de grandes eventos. Eu vou destacar aqui, já que nós estamos falando um pouco da nossa área, do primeiro encontro da AMPU, realizado em Tefé, um evento grandioso que nós estamos setembro, entre 14 e 18. Bem lembrado. Isso dentre outros grandes eventos. Eu estou citando o nosso porque é um diálogo entre historiadores. E também para deixar registrado aqui... Professor? É histórico, né, o nosso evento. É o segundo na história do interior. Né? O primeiro foi em Parintins e o segundo nós conseguimos trazer para cá. É um sonho antigo também, objetivo antigo do nosso curso, e nós conseguimos aí, claro, com apoio da própria associação, do apoio da gestão superior e da gestão do SESC, porque só é possível trazer um evento dessa magnitude, né, com essa interlocução. Eu posso já deixar registrado, porque nós estamos em pleno processo e eu já disse isso em outros eventos, de o CERT ser a primeira unidade universitária da história do Amazonas, já que a gente está falando de história, a ter um curso de doutorado 100% presencial. Nós estamos em processo de pedido junto à CAPES do PPGIC, que é o programa que eu coordeno aqui em Tefé, um programa de mestrado, que já tem uma nota consolidada há algum tempo para solicitação do curso de doutorado. E o colegiado este ano se reuniu, aprovou, então nós estamos em processo, e vai ser talvez uma das maiores alegrias da minha carreira, se enquanto eu for diretor, eu conseguir anunciar o primeiro curso, a primeira turma de doutorado 100% presencial, gratuito, público, no SESC. Acho que aí vai ser maravilha. O nosso, digamos assim, que vai ser o nosso... Gran finale. O gran finale, nosso desfecho, né? O nosso desfecho dessa passagem pela direção da unidade, né? Muito bem. E eu reafirmo, né? Nós reafirmamos o compromisso com a permanência estudantil, com a inclusão, que são pedras basilares desde a nossa primeira campanha, com a diversidade, com a criação de novos núcleos de apoio para os estudantes, por meio das ações administrativas e pedagógicas, e que são projetos imprescindíveis, né? Nós vamos continuar apoiando e consolidando o núcleo de inclusão, a Salinha e Iane, que terão ainda mais apoio, principalmente com a nova pró-reitora de interiorização, a professora Monica, que era a nossa coordenadora de qualidade e que esteve nessa primeira parte, digamos assim, da nossa passagem pela gestão. Eu estou com o professor Ademar, novos projetos, mas também reafirmando aqueles que nós já iniciamos, né? Há ainda grande expectativa para os editais de concurso na UEA, né? Eu acho que também, enquanto nesse segundo mandato, a gente vai poder estar anunciando já aí os primeiros editais das vagas destinadas ao SESC. Nós já planejamos, nós já discutimos, já apresentamos à gestão superior a nossa demanda, os nossos colegas já estão cientes sobre a estimativa de número de vagas. Então, eu acredito que ainda este ano os primeiros editais vão estar na rua,
E aí, 2027, nós vamos estar, antes de eu sair da direção, recebendo os primeiros colegas aprovados nesse novo concurso, e vai ser uma alegria, com certeza, né? Esses concursos públicos, eles visam, obviamente, suprir as nossas necessidades, que ao longo do tempo, nesses últimos anos, elas foram acontecendo, né? Falecimento, aposentadoria, transferências. Então, a gestão superior, junto com a gestão do SESC, já tem isso desenhado, e creio eu que muito em breve nós vamos estar aí lançando esses editais. Nós estamos cada vez mais ampliando as nossas parcerias. Eu destaco a Prefeitura, a CEMED, o IFAM, o Mamirauá. O senhor acabou de realizar uma atividade que é fruto dessa parceria, né? Então, o senhor viu na prática como é que funciona. A OAB, a FLONA, a SEDUC, o DICEI, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as Forças Armadas, a Casa Azul, os juizados e tantas outras que caminham conosco com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e das comunidades amazônicas, o que nos coloca numa posição de centro regional de excelência para a formação, articulação, eventos e encontros de interesse público. E que maravilha, então, gente. Eu acho que é isso. Essa última pergunta, ela realmente nos carrega de expectativa para um futuro. Olha, muita esperança de muita coisa boa que vai vir aí. E que bom poder fazer parte disso. Que bom estarmos envolvidos com isso. Eu queria agora pedir ao professor Elmarley que deixe, então, os seus agradecimentos finais. Claro, professor, muito obrigado. Eu gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos ao senhor, à equipe do programa Trilhas da História, pelo espaço, pela oportunidade. Eu deixo ainda uma mensagem de agradecimento à nossa comunidade acadêmica pela confiança, pelo apoio, pelas críticas. Quem está em posição de gestão tem que estar preparado para ouvir, para entender e para encaminhar a resolução, porque as pessoas esperam isso. É isso que eu espero também dos nossos representantes, né? E também acolher as sugestões ao longo da nossa jornada na direção da unidade, né? Eu reafirmo e ratifico o nosso compromisso com a gestão democrática, que é uma das pedras basilares da nossa passagem pelo cargo, e vai continuar assim até agosto de 2027. Por fim, professor, eu gostaria de agradecer ao senhor e à equipe do Trilhas da História pelo convite e pelo espaço. O podcast, como eu já destaquei, Trilhas da História, tem sido um importante veículo de divulgação científica e cultural, e principalmente um registro nesses 3 episódios que se encerram hoje, da história de 25 anos do nosso centro, né? Muito obrigado. Que maravilha. Então, professor Elmarley, realmente a gente fica lisonjeado pela sua presença. Nós que somos honrados aqui enquanto nosso diretor. Quero te agradecer também aqui nesse episódio por todo o apoio que você tem demonstrado a mim enquanto professor, enquanto, enfim, líder de alguns projetos que precisamos estar desenvolvendo. Gostaria de, então, agradecer a você que nos ouviu até aqui. Segue o nosso Instagram, acesse os episódios nas demais plataformas, encaminhe esse episódio aí para muita gente ouvir. A gente agradece e é isso, gente. Até o próximo episódio do Trilhas. Um grande abraço. Tchau, tchau.